Eu quero dar algumas dicas para que você crie os seus filhos da melhor forma possível. Eu sou Juliana Ribeiro e eu sou psicanalista. Eu tenho 2 filhos homens, Daniel, hoje ele tem 27 anos, e o Gabriel, de 21 anos. Eu criei filhos, eu criei famílias. Eu ajudei muitas pessoas também a criar os seus filhos. Cometi muitos erros e confesso que até hoje eu cometo, mas eu sei algumas coisas, uma coisa ou outra, e eu quero compartilhar com vocês. Deu certo para mim e com certeza também vai ajudar você. Dicas para criação de filhos. Cada filho é diferente. Filho não é como uma peça de roupa, tamanho único, onde qualquer pessoa pode usar e vai ajustar perfeitamente, né, no corpo daquela pessoa. Filho não é assim. Cada filho exige de nós coisas diferentes, atuação diferente, abordagem diferente. Como eu disse, eu tenho 2 filhos. O mais velho, eu posso falar com ele, deixe de ser chato. Ele vai olhar para mim, ele vai dar uma risadinha malandra e vai prosseguir a vida. Se eu falar pro meu caçulinha de 1,80 m, você deixa de ser chato. Na hora eu ofendi. Eu sei que ele mudou a feição. Eu falei a mesma frase, na mesma entoação, porém com filhos diferentes. Eles terão reações diferentes. Então, a primeira coisa, se você tem mais de um filho, você tem que entender que você pode dar a mesma correção para os filhos, mas de forma diferenciada, porque filho tem identidade. Então, se você vai disciplinar um filho, você sabe que aquele, às vezes, tem que ser mais dura com ele, ou mais duro com ele, né, na sua correção. O outro, talvez, você tenha de corrigir, mas de forma mais maleável, com mais tato, com mais jeito. Por quê? Porque você está protegendo aquele filho? Não, é porque ele é diferente. Mas tem de corrigir todos. Não tenha filho preferido. Isso é um grande problema dentro de casa. É uma dica maravilhosa. Não tenha filho preferido. Se recuse a amar um filho em detrimento do outro, porque essa preferência, ela vai causar atrito na sua casa, ela vai causar atrito entre os irmãos, porque vai ter competição, e acaba que aquele filho que não é o preferido, ele começa a perder a própria identidade, porque ele quer te agradar, ele quer agradar os pais, ele quer fazer tudo para chamar a sua atenção, então ele começa a tentar ser alguém que ele não é. E olha, Deus nos deu filhos. Cada um deles tem personalidade diferente, tem atitudes diferentes, e nós temos de amar. Amar alguém é você ter espaço no seu coração para que aquela pessoa seja quem ela é realmente. Se você quiser mudar aquela pessoa, você está manipulando. Não é um relacionamento de amor, é um relacionamento de manipulação. Os nossos filhos, eles nascem, eles são diferentes. Nós precisamos de instruí-los. Filho, a Bíblia menciona que filho é como uma árvore, um galho de uma árvore. Imagine aqui, se nós tivéssemos aqui uma árvore, um galho de uma árvore, e ele está crescendo de forma torta. Enquanto a árvore ainda é jovem, você pode colocar uma escora ali naquele galho e fazer com que endireite para a direção que você desejar. Se você quiser ela mais curva, você coloca uma escora puxando para baixo para que o galho cresça dessa forma, fazendo essa curva. Se você quer que o galho fique mais ereto, você vai colocar uma escora para que ele também fique ereto. Filho é comparado a uma flor, desculpa, é uma planta, uma árvore. Então, se está crescendo de forma indevida, você pode ajustar, você deve ajustar. Não para quebrar a personalidade do seu filho. Não, são ajustes. Ele está mentindo, ele está crescendo de forma torta. Ajude o seu filho a se endireitar. Ele não sabe se portar na mesa com talheres, ele não sabe esperar ele ser servido, ele não agradece depois da refeição, está crescendo de forma torta. Aí cabe a você orientar.
Os nossos filhos não nascem sabendo tudo. Aliás, eles não nascem sabendo nada. Somos nós, pais, que temos a responsabilidade de ensiná-los. E criar filho não é nenhum paraíso. Tanto é que Adão e Eva, quando foram criar família, eles saíram do paraíso, porque realmente não é nenhum paraíso. Mas eu te garanto, vai te dar alegria. Vale a pena o nosso esforço. Então, não tenha filho preferido. Outra dica para você. Dependendo da idade dos seus filhos, a correção é diferente. Quando o filho é pequeno, você corrige o filho abaixando, agachando, e você olha nos olhos da criança para que ela não se sinta tão intimidada com a altura, né? Você está aí de baixo, né? Você não é nada, não. Então você baixa no nível da criança, olha nos olhos da criança e fala o que você tem de falar. Mostra o erro. A criança não sabe, não nasce sabendo, então ela não sabe que ela está errada. Então primeiro você mostra o erro e mostra o tipo de punição que ela terá caso ela cometa aquele erro. Lembra de Adão e Eva? O que Deus falou? Mostrou o erro e disse o que aconteceria caso eles cometessem aquele erro. Eles erraram e Deus não passou a mão na cabeça deles. Deus puniu conforme ele tinha dito. Então, abaixe, olhe nos olhos e corrija o seu filho. Mostre o erro e fale a consequência daquilo ali. Adolescente, ou se é mais jovem, você não tem como agir dessa forma. Mas você pode conversar e você deve conversar. Mostre para o seu filho adolescente onde ele errou. Mostre para o seu filho jovem onde ele errou. E olha, se ele tiver com o celular na mão, não adianta você ficar falando, porque é só blá blá blá, eles não estão ouvindo nada. Eles estão ligados ali na telinha ali do celular. Então peça uma pausa. Fala assim, olha, por favor, você pode agora parar um pouquinho, eu quero conversar com você. Diga firme, com a autoridade que os pais têm. Olha, nós temos autoridade sobre os nossos filhos. Nós temos autoridade. Deus nos deu essa autoridade. Exerça essa autoridade. Se você não exercer a autoridade de mãe e de pai dentro da sua casa, saiba, os seus filhos exercerão. Porque eles ficam nos testando o tempo todo para ver o nosso limite, para ver as nossas fraquezas. Se eles conseguirem burlar essa lei de que nós somos pais e nós que temos autoridade, se eles conseguirem fazer com que a gente não exerça autoridade sobre eles, eles vão exercer autoridade sobre nós. E exercem mesmo. Você já viu uma casa que quem comanda é uma criança de 3 anos? Eu tenho certeza que você conhece pessoas que são comandadas pelos filhos. Porque adultos de 30 anos, de 40 anos, a criancinha ali de 5 anos comanda o adulto. Eu não vou comer isso, eu não vou fazer isso, eu não... Por quê? Porque os pais não estão exercendo o papel correto. E quando os pais não fazem, a criança vai fazer. Isso tem problema? E muito. Primeiro que a criança está sendo entregue a si mesma. Ela não tem quem a dirige, ela não tem quem a corrige. Então, ela está sendo entregue a si mesma. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Uma criança entregue a si mesma, ela é uma vergonha para o pai e para a mãe. Mas cedo ou mais tarde, essa criança, ela vai trazer uma certa vergonha, um constrangimento, né? Porque ela não sabe o que fazer e tem os 2 adultos ali que não estão exercendo o seu papel. Quando o filho já é adolescente, já é jovem, você tem que... a base do diálogo com aquele jovem, com aquele adolescente. Eu sempre fiz isso com os meus filhos. Quando eu queria ensinar algumas coisas para eles, algo mais profundo e pessoal, né? Não algo que era para os 2 naquele momento, eu saía individualmente com eles. Ia para o shopping, ia fazer uma caminhada, eu saía com eles individualmente. Quando você quer corrigir os filhos, e se eles estão todos juntos no mesmo ambiente, é impossível corrigi-los.
Sabe por quê? Eles começam a brincar e começam a zoar o outro e aquela confusão, e você vai perder a paciência. Aí você vai brigar, você vai gritar e você acaba, né, perdendo um pouquinho também a sua autoridade ali diante dos seus filhos, porque não é na gritaria que eles vão ouvir. Então, o ideal é fazer isso. Quer corrigir? Saia individualmente com seus filhos e ali naquele momento de descontração, você conversa com eles. Eu saía com os meus filhos de carro, colocava uma música legal que eles gostavam, a gente ia para determinados locais também, e às vezes no carro eu ia conversando, ou às vezes numa lanchonete a gente parava para comer alguma coisa, ia conversando ou fazendo caminhada, mas a gente tem que ter esse momento individual, principalmente com jovem e adolescente. Uma dica para você criar os seus filhos da melhor forma possível é ensinando o que é certo. Ensina os seus filhos princípio moral. Ensina os seus filhos o que é certo, o que é errado. Eu vejo alguns pais com preguiça de ensinar isso para os filhos. E vão deixando passar. Depois eu ensino. Eu tenho que parar, tenho que ensinar. Olha, ensina os seus filhos o que é mentira, o que é verdade. Ensina os seus filhos sobre injustiça. Ensina os seus filhos a serem bondosos. Ensina os seus filhos a cumprimentar as pessoas. E não só as pessoas com uma posição social. Ensina os seus filhos a cumprimentar, às vezes, o porteiro do prédio. Às vezes, a pessoa que está limpando a rua, varrendo a rua. Ensine os seus filhos bons modos. São os pais que ensinam esses princípios para os filhos. Alguns pais às vezes se queixam, né? Os meus filhos eles estão sem controle, eu não consigo controlar, né? Não tem educação. Se você, pai e mãe, não consegue controlar seus filhos, quem é que vai controlar? Claro que você consegue. Você só precisa exercer o seu papel. Você só precisa ter a disposição de fazer alguma coisa. Comece hoje, não vai para amanhã não, é hoje. Hoje você tem que fazer alguma coisa. Então já planeja. Se você tem mais de um filho, coloque no papel o nome deles, olhe o que eles estão fazendo de errado e comece e ao lado daquilo, dos erros que eles estão cometendo, escreva o que você vai fazer para que eles mudem aquela atitude. Determine para os seus filhos pequenos horário para internet. Ele não pode ficar o dia inteiro com o celular na mão, em redes sociais. A criança tem que viver. Agora, é claro que é impossível também que você tire o celular da mão dos seus filhos pequenos e não dê outra alternativa de lazer. E para competir com o celular, tem que ser algo muito legal, tem que ser algo bem legal. Então, olha aí, né, uma bicicleta, andar de bicicleta, de skate, patins, jogar bola, alguma coisa, lazer. Nossos filhos precisam disso para largar um pouquinho o celular. Já jovem e adolescente, você não vai tirar o celular da mão desses meninos jovens e adolescentes, porque se você fizer isso, acredite, a Terceira Guerra Mundial vai começar dentro da sua casa. Então, o que fazer com os jovens, os adolescentes, né, com o uso do celular indiscriminado? Determine pelo menos, no mínimo, que na mesa, fazendo refeição, não se tem celular. Pelo menos naquele momento onde você está com a sua família. Não tem celular. Mas olha, começa por você. Não adianta nós falarmos para os nossos filhos, não. Enquanto nós estivermos almoçando, você não vai mexer no seu celular. Se você deixa o seu celular ali à mesa e sempre está mexendo no WhatsApp, está respondendo mensagem, não adianta você falar assim, é só essa mensagem que eu vou responder porque fulano de tal. Você ensinou seus filhos a falar uma coisa e agir de outra forma. Começa por você. Não tem celular na mesa? Essa lei é para você também, ou nós estamos acima de lei? Como que os pais podem estar acima de uma lei e ensinar para os seus filhos aquela lei? É impossível. Você também tem que estar debaixo dessa lei, dessa ordem, né? Dessa direção aí para sua casa. Então pegue o seu celular também e guarde ele. Não mantenha na mesa. É difícil para você? Imagine para os seus filhos. Também é difícil. Mas você não quer a sua família ali reunida
para que vocês possam conversar e possam pelo menos olhar nos olhos um do outro? Comece por você essa grande mudança. Olha, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com a sua família, com seus amigos. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva agora. É uma alegria poder ajudar a sua família.